O Brasil conseguiu perder para a França mesmo com um jogador a mais dentro de campo. Cara, é inacreditável esse time que a gente tem. Com certeza eu não estou confiante para essa Copa do Mundo. Pode acontecer muita coisa. Muitos estão dizendo: "Ah, Daniel, mas a seleção brasileira estava desfalcada, sem Gabriel Magalhães, sem o Alisson, sem o Militão, sem o próprio Marquinhos, que provavelmente vai jogar contra a Croácia nesse segundo jogo dos amistosos, sem o Alexandre, então provavelmente estava a titularidade da zona defensiva, todo mundo estava fora desse jogo." Mas antes que comecem as desculpas e falar que tinha ausências de Bruno Guimarães, Estevão, jogadores importantes, tivemos gritos de "Alê, olê, olá, cadê o Neymar?" no meio do jogo, durante a partida. E uma coisa tem que se dizer sim sobre o trabalho do Ancelotti: algumas opções que eu não gostei dele ter levado para essa convocação, algumas escolhas que ele fez nessa própria partida contra a França. Assim, você escalar, tudo bem, o Matheus Cunha é um jogador muito disposto a ajudar a equipe, é um cara que é muito esforçado. O Martinelli é um cara que é muito esforçado, ajuda muito a equipe defensiva, mas, meu irmão, não dá pra gente escalar um atacante da seleção brasileira, no qual a característica principal dele e que vai se exaltar é ser defensivo. Me desculpa, se você escala um atacante e o elogio que você faz a ele é que ele é um bom defensivo, que ele é um atacante bom em defender, para, né? Você coloca um atacante pra fazer gol, meu irmão, pra ganhar jogo. E seleção brasileira tá precisando de jogadores assim, porque o Vinícius, que era a esperança de todos nós, o protagonista do Real Madrid, ou outro nome como Rafinha, que fez um primeiro tempo horrível, até saiu no meio do jogo para a entrada do Luiz Henrique no segundo tempo, né? Saiu com problema de lesão. Rafinha provavelmente preocupa pro segundo jogo. E o Luiz Henrique transformou o jogo. Cara, o Luiz Henrique, ele consegue entregar mais com a camisa da seleção brasileira do que o Vinícius e o Rafinha juntos. É impressionante. Mas Daniel, o Rafinha, ele pelo menos, ele é melhor na seleção do que o Vinícius. Não, isso é fato, mas o Rafinha também não é o mesmo do Barcelona, cara. E esse jogo contra a França, cara, ele perdeu muitas oportunidades, jogou mal, Rafinha. O Vinícius nem se fala, né? Parece que é mais do mesmo, é sempre a mesma fala. O Vinícius sempre joga mal com a camisa da seleção brasileira. Eu acho que nesse jogo pode salvar 2 jogadores e olhe lá, tá? Eu acho que o Wesley, muita gente tá pegando no pé do lateral direito, mas, cara, ele tinha uma missão muito difícil de marcar Kylian Mbappé, até o próprio Ekitike estava caindo ali do lado do lateral direito, mas eu achei que ele até fez uma boa partida, tá? Ele podia ter feito uma pior. Ele podia ter atuado pior nesse jogo do que ele atuou. Eu acho que ele foi bem no quesito que ele tem de... Cara, qual que era a expectativa que você tinha do Wesley ali jogando contra esses caras? Era de ser muito pior. Ainda mais porque ele é um lateral, ele joga de ala esquerda na Roma. Então ele não é um lateral, ele não é lateral, ele tá jogando de ala. Mas se ele é um lateral, assim como ele era escalado no Flamengo, ele é um lateral ofensivo. Ele é um lateral que ataca muito espaço, né? E na seleção brasileira, inclusive nesse jogo contra a França, ele foi muito exigido defensivamente. Claro, não fez uma boa partida, assim como vários jogadores, mas dentro a expectativa que se tinha na partida do Wesley, eu acho que ele até foi menos pior do que se imaginava. Um outro nome que também dá pra levar é o Bremer, né? Acho que, beleza, tem o gol que conta muito. O Brasil levou 2 gols, mas eu acho que não tá muito na conta nele. Acho que até aquele gol do Mbappé pode estar na conta do Léo Pereira, talvez, não sei, mas parar o Mbappé também é muito difícil. Um golaço de cavadinha, parecia que estava cavando no FIFA. E o Ekitike também fez o segundo gol da França. Eu acho que o Bremer, dentre os piores jogadores, eu acho que ele tá distante. Acho que ele até fez um bom jogo e o gol também conta nessa análise. O Ederson, cara, jogou muito mal. A característica do Ederson, que muita gente exalta ele, é ser um cara que sai muito bem com a bola, que tem qualidade com a bola nos pés, um goleiro que é um dos melhores com essa valência. Nesse jogo eu acho que ele errou todas que ele tentou sair jogando. O Ederson errou todas. Então, assim, muitos outros jogadores que também foram mal. O Luiz Henrique, esse aí tem que ser titular contra a Croácia. Esse sim mudou o jogo quando ele entrou. Ele fez mais em 5 minutos, quando começou o segundo tempo. Nos 5 minutos do segundo tempo, ele fez mais do que o Vini e o Rafinha fez juntos durante, se somar todos os minutos que eles estiveram em campo. O Luiz Henrique jogou muita bola e tem que ser titular. Eu acho que às vezes que o Luiz Henrique teve chance de ser titular, ele não aproveitou, né? Ele não conseguiu entregar aquilo que ele consegue entregar quando ele entra no segundo tempo. E eu acho que ele é o cara mais parecido com a característica do Estevão. Então você desloca o Rafinha pra lá,
para fazer a ponta direita no lugar do Estevão, que tá fora por problema de lesão. E aí você tira o Rafinha daquilo que ele joga no Barcelona, onde ele vem atuando muito bem, para ele jogar na ponta direita. E claramente não fez uma excelente partida, errou muitos gols, muitas chances, que ele poderia ter tomado uma melhor decisão, ter feito melhor na jogada, e ele não conseguiu porque o Rafinha, ele é um cara que ele chuta melhor de cruzado, cara. De vir pela esquerda e chutar. Ele não é aquele ponta direita que corta pra dentro e vai fazer um contra... O Rafinha não é esse jogador. Então eu acho que tinha que ter substituído o Estevão pelo Luiz Henrique. Eu também entendo que o Luiz Henrique, juntamente com o Douglas Santos, chegaram de última hora, né? Eles foram os últimos a chegar, então eles treinaram um pouco, mas isso não valeu pro Douglas Santos, porque ele foi titular, e isso valeu pro Luiz Henrique não ser. Então eu acho que também tem que ser olhado pelo outro lado, e eu acho que o Luiz Henrique tinha que ser tido titular nessa partida contra a França. Espero que na Croácia ele seja. E foi uma quebra de expectativa, né? Muitos imaginavam que a seleção brasileira ia conseguir peitar a França. Cara, a verdade é que a França é muito melhor do que o Brasil. Tem um trabalho com o Deschamps que vai sair, né? Provavelmente o Zidane vai assumir a seleção francesa depois da Copa do Mundo de 2026. Mas o Deschamps, ele tá há muito tempo no comando da seleção. Então, se ele tem essa seleção na mão, conhece muitos jogadores, o Tchouaméni fez uma partidaça, o Mbappé fez uma partidaça, o Olise, cara, é muitos nomes nessa seleção, né? Olise, Dembélé, todos os jogadores, até o Rabiot, que vem fazendo uma boa temporada, fez um bom jogo. Então, assim, muitos jogadores da França jogando muito bem, né? E é uma seleção que chega favorita para a Copa, coisa que o Brasil não chega. E essa é a verdade. O Brasil não chega favorito para a Copa do Mundo. Quem esperava que a seleção brasileira, tem 5 estrelas, o Brasil sempre que entra numa Copa do Mundo, ele é favorito. Vamos parar com esse discurso pronto e vamos olhar para a realidade. O Brasil não é favorito para essa Copa. Tem muitas seleções na frente do Brasil. Muitas. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, se duvidar, até a Argentina. Se duvidar, não. A Argentina tá na frente do Brasil. É a campeã do mundo. Por mais que a Argentina tá chegando como se tivesse numa zona, né? Zona de comemoração, de ter ganhado o título de 2022. Mas mesmo assim, levando na barriga, a seleção argentina conseguiu ganhar a Copa América. Então, coisa que o Brasil não conseguiu. Então, assim, a seleção argentina também chega favorita do que o Brasil. Se duvidar, também a Alemanha. Então, tem várias seleções na frente do Brasil. E é muito preocupante, cara. Muito preocupante mesmo. Porque nós não estamos acostumados a ver o Brasil assim, né? E isso, com certeza, mexe com muito torcedor brasileiro. E só um pouco sobre o Neymar, porque sempre vai ter esse discurso, né? Sempre que a seleção brasileira perder, vai ter o discurso pronto. Essa seleção brasileira não é nada sem o Neymar. Cadê o Neymar? O Neymar, com o Neymar seria diferente. Eu acho que essa fala tá pronta, assim como estaria pronta também se a seleção brasileira estivesse ganhado. E aí viria o outro lado da galera que não gosta do Neymar e falar: aí, tá vendo? A seleção brasileira não precisa do Neymar. A seleção brasileira tá muito melhor sem ele. Não precisa de um cara que não consegue andar em linha reta. Salve pro nosso querido Wallace Borges. Então, assim, cara, o Neymar, é claro que da qualidade que ele tem que estar na Copa do Mundo. Eu acho que se ele tiver 9 jogos seguidos jogando no Santos, se ele tiver conseguindo jogar, ele não precisa nem jogar bem, cara. Se ele tiver disposto a estar ali entre os titulares contra o Santos durante 8 jogos seguidos, até a lista final da Copa do Mundo, ele vai estar na Copa. E ele precisa estar, porque ele com certeza é um talento que o Brasil precisa. É um diferencial. O Neymar é um craque geracional e é o melhor de toda essa geração que nós temos. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. A França venceu por 2-1 o Brasil. Poderia ter sido mais se não fosse a expulsão do nosso querido Pamecano, que nos ajudou bastante. Senão esse jogo talvez teria terminado 3-0, porque se a seleção brasileira, se a seleção francesa fez 2-0, mesmo com 1 a menos, e aí depois o Brasil até acha um gol do Bremer, e aí diminui para 2-1. A seleção brasileira, se tivesse os 11 em campo, com certeza poderia ter dado muito mais trabalho e o Brasil não estaria tão confortável assim como ficou depois da expulsão. Então espero que você tenha gostado do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva-se no canal, ativa o sino para receber notificações de quando vídeos de futebol saírem aqui no canal. Também vou soltar um vídeo depois de Brasil e Croácia, espero que as coisas melhoram até lá. Espero que você tenha gostado do vídeo. Falou!